Grande Jornal. Apoio Cultural. BNB. Quer crescer bem mais? Vem para o Cred Amigo. Unimed. Inovação para você viver melhor. Quinta-feira, 18 de março. Começa agora o Grande Jornal do Povo. O Fortaleza vence o Guarani e abre boa vantagem na Copa do Brasil. Tatu e Turato marcaram no 2-0 e agora o time pode perder até por um gol no jogo de volta. O Ceará perde do Corinthians Paranaense e se complica na Copa do Brasil. Derrota de virada obriga o Alvinegro a vencer no Castelão. Na Libertadores, o Corinthians vence o Cerro e o Flamengo perde no Chile. E hoje tem mais brasileiros em campo porque São Paulo e Inter jogam nesta noite. Mais um show de Messi. O argentino brilhou na goleada que classificou o Barcelona para as quartas de final da Liga dos Campeões. E ainda nesta edição, contagem regressiva. Agricultores aguardam com expectativa e esperança o sinal de chuva no dia do Santo Padroeiro. O grande debate discute como nascem os talentos que criam sucessos para o cinema, teatro e para a televisão. Conexão Cultura, cearense é finalista de concurso nacional sobre inclusão digital. Erivaldo Carvalho comenta a disparada de Dilma Rousseff nas pesquisas de intenção de voto para a presidência. Eliomar de Lima revela o destino do PSDB na eleição para governador do Ceará. Tudo isso e muito mais a partir de agora, com 2 horas de informação ao vivo. Boa tarde. O Fortaleza conseguiu uma ótima vantagem na Copa do Brasil. Graziane. A Alessandra jogando lá no PC e com o apoio da torcida, o tricolor fez 2-0 no Guarani. Vamos ver? Bruno, foi um jogo que só no primeiro tempo teve 9 cartões amarelos. Toda a defesa do Guarani e 2 meio-campistas ficaram amarelados e 3 jogadores do Fortaleza também. Um jogo equilibrado, eu acho que foi um ótimo teste para o Fortaleza. Conseguiu um resultado dos mais significativos nos jogos da Copa do Brasil. Só o Fluminense, a gente vai ver depois, só o Fluminense fez 2-0 e eliminou o jogo de volta. E quem jogou em casa, só o Fortaleza conseguiu 2 gols de diferença, de vantagem. E é mais um bom parâmetro para o time, como termômetro para a Série C. Tudo bem que o Guarani é um time de Série A, mas estamos falando de enfrentar um adversário de caráter nacional, relativamente desconhecido, para o público, para o grande público, o treinador, porque enfim não dá para acompanhar o campeonato da Série A2 do Campeonato Paulista o tempo inteiro. Então é um time que poderia aprontar surpresas. Mas mesmo com o placar de 2-0, não dá para dizer que o Fortaleza teve vida fácil. Até porque um gol saiu no comecinho, 11 minutos do segundo tempo, e o outro gol só foi sair... Olha, o passe do Gaibu foi qualquer coisa, viu? E a finalização do Tatu foi muito boa também. O passe do Gaibu, que jogou com a camisa 7, ele vai lá comemorar com o Tatu. Virou moda, né? Agora é uma homenagem a uma imagem, talvez, né? Nem sei, pode ser. Olha aí, ó, que belo passe. O domínio foi muito bacana. Eu acho que foi uma homenagem a uma imagem ali, um salto em distância. Aí o Guto tem boa participação também. O Gaibu é engraçado, que não tem essa característica de ser lançador. Acho que foi a primeira assistência do Gaibu, essas mais verticais, desde quando ele começou como meio-campista no Fortaleza. Eu não lembro de nenhum outro... Aí, ó. Defesaço aí do Fabiano. O jogador do Guarani pediu pênalti, mas obviamente ele se jogou, né? O segundo tempo foi um pouco melhor do que o primeiro tempo em termos de chance, né? A gente viu ali que foi muito discreto o primeiro tempo em chances de gol. Foi a terceira partida seguida que o Fortaleza não tomou gols. Aí o Betinho... Isso pro Luiz Miller é muito relevante. Ele já vinha reclamando do posicionamento defensivo há um tempo. Olha o gol que o Betinho perdeu. É inacreditável. Muita displicência. Foi o gol mais... Acho que ele talvez achou que tivesse impedido, né? Essa é a diferença do atacante mais experiente, que independente de qualquer coisa, tenta o chute. O Guarani no segundo tempo ainda teve um jogador expulso, o Neto. Ali o Fabiano falando os impropérios ali, palavras impublicáveis, né? Aí outra boa cabeçada do Betinho. O Fortaleza criou bastante, viu? Ofensivamente, o Eusébio já tinha entrado no campo. Aí é o gol, né? Esse gol aos 47 do... Um gol importantíssimo, né? Do segundo tempo. Muito significativo. Aí o André Turato comemorando com o Gilmar, que ele que soube ontem que a mulher dele está grávida.
Esse gol é importantíssimo porque o 2-0 é o placar, claro que 3, 4, 5-0 é muito melhor, mas o 2-0 dos placares normais é o placar mais complicado de se tirar. Porque além dos 2 gols de vantagem, o Fortaleza não tomou nenhum. É diferente, o pessoal fala, mas o 3-1. Não, 3-1 não é a mesma coisa do que o 2-0. Se o Guarani fizer 2-0 no jogo de volta, vai para os pênaltis. Se o Fortaleza perder de um gol ou empatar, então o Fortaleza se classifica da seguinte forma: empatando, se classifica, perdendo por um gol, em qualquer se classifica, situação. 1-0, 2-1, 3-2. Perdendo por 2 gols, desde que faça pelo menos um, também se classifica, ou seja, 3-1, 4-2 também se classifica. Para o Fortaleza perder a classificação direto, tem que perder por 3 gols de diferença. Porque se for 4-2, 5-3, 6-4, 10-8, Fortaleza passa mesmo assim porque fez gol O fora. Fortaleza precisa de 3 gols de diferença. Está garantido? Claro que não. Futebol, ainda a Copa do Brasil, a gente sabe. Mas é uma vantagem extremamente importante, criada e construída pelo Fortaleza nesse primeiro jogo contra o Guarani. E um resultado que eu achei que não ia acontecer, viu? Eu achei que o Guarani, apesar do Guarani estar muito mal, quase caindo para a 3ª divisão, o time colocava nessa potência chegada na 3ª fase do Guarani a sua possibilidade de salvar o semestre até. Salvar o semestre. Agora, como eu tinha dito também, foi melhor para o Fortaleza ter enfrentado o Guarani em crise do que o Guarani bem. Né? Agora, poderia ter sido 2-1 o jogo, mas o Fortaleza criou mais chances até, como a gente viu no segundo tempo. O Fabiano fez 2 ou 3 defesas, então quer dizer, foi um resultado extremamente significativo e um ótimo teste para o Fortaleza. O Luiz Miller tem conseguido encontrar um certo padrão de atuação do Fortaleza. É um time muito homogêneo hoje em dia, nos últimos jogos, nas atuações. São 4 vitórias seguidas, né? 3 pelo Cearense e ontem essa do Guarani. Se não encanta, se não dá espetáculo, também é difícil você lembrar uma partida péssima do Fortaleza, um jogo que você tinha. Hoje o time não rendeu absolutamente nada. Talvez contra o Maranguape, que o time, mesmo ganhando por 1-0, criou pouco, foi um jogo ruim. Aquele jogo talvez tenha fugido um pouco do padrão, mas o Luiz Miller consegue encontrar hoje no Fortaleza um jeito muito característico de jogar. E o problema que o Luiz Miller tinha de uma defesa até certo ponto frágil, em alguns momentos desorganizada, que mudava muito, porque ou o Gaúcho estava machucado, ou o Turato machucado, ou suspenso, ou o Gilmar mudando de posição. Agora não, é uma defesa que parece já ter uma cara muito definida, que é o Gilmar e o Turato, e os 2 laterais, o Guto e o Peter, não tem como mudar. Então é um time que hoje a escalação, o torcedor sabe mais ou menos de qual. Já sabe. A não ser que haja uma suspensão, uma contusão. Então isso é muito importante para um time que vai disputar uma competição, a mais importante, que é a Série C. Antes até do previsto, o Fortaleza já tem o seu time. Hoje, eu diria que o Fortaleza tem um time pronto para entrar na competição. Inclusive, e é uma competição, a Série C, que vai demorar, o desafio da diretoria do Fortaleza vai ser a manutenção desse time aí. Exatamente. Exatamente do jeito que está, porque para disputar a Série C ele precisa desse time para melhor. Exatamente. Não pode ser para pior. E para isso ele vai ter que conseguir ficar com esses jogadores até agosto. Porque não é querendo fazer exercício de futurologia, mas, por exemplo, para a Série B, que vai começar antes da Série C, vários jogadores do Fortaleza o time do Fortaleza tem mercado. Então muitos jogadores vão interessar equipes que vão querer montar os seus elencos para a Série B. Exatamente. Então a diretoria tem esse desafio mesmo, de amarrar muito bem o projeto, não só os contratos, porque os contratos já estão assinados, mas o projeto para convencer o atleta a não sair. É isso mesmo. Lá em Curitiba, o Ceará até conseguiu sair na frente do Corinthians Paranaense, mas o time cedeu a virada no primeiro tempo e perdeu por 2-1. Vamos ver os gols. Está aí o primeiro gol marcado pelo Misael. A bola desvia no Leandro e ficou a dúvida se o juiz daria ou não gol contra. Mas foi o gol do Misael mesmo, está na súmula. E não dá para considerar esse um gol contra, né? Aí o gol de bico do Bruno Batata, né? Não achei falha do Michel Alves. Foi um bico no cantinho. Chute forte e chute de bico Foi mais falha do meio. E aí uma jogada individual do William, matou muito bem no peito. Mas aí houve uma falha de marcação. A defesa estava um pouco desmontada, foi logo no comecinho do segundo tempo. O Ceará, que no primeiro tempo conseguiu até ter mais posse de bola, criar mais. O Geraldo tinha certo espaço. O Misael deu uma certa velocidade. Foi uma surpresa a escalação do Misael. Muita gente esperava o Eric, inclusive eu, o Eric Flores ao lado do Dinei. Ele optou pelo Misael por questão de continuidade, preparação física, ritmo de jogo. E o Misael deu muita velocidade pelos lados para o time. O Ceará melhorou só quando o Eric Flores entrou, né? Exatamente. Aí o time deu um lapso, parte final do primeiro tempo e em boa parte do segundo, até o Eric Flores voltar
a entrar, a ser utilizado, criou uma chance com o Geraldo, que o Geraldo acabou desperdiçando, o goleiro Colombo fez uma baita defesa, mas foi aquilo que a gente falou. O jogo, em nenhum momento, a gente pensava que ia ser fácil. E o Corinthians Paranaense não tem um elenco, não dá para dizer que é de todo fraco. Foi um time que teve lá seus méritos, o Bruno Batata, o William, foram os que mais assustaram, tanto é que foram os autores dos gols, mas é um time que era desconhecido e esse desconhecimento é que era o perigo e foi o que aconteceu. Agora tem duas análises para a gente fazer desse resultado. O primeiro é uma análise negativa. O Ceará, mesmo jogando fora de casa, acabou perdendo um time que não está nem no Campeonato Brasileiro da Série D, que talvez nem chegue ainda por causa da classificação do Campeonato Paranaense. E isso é preocupante. Independente do time ser desconhecido ou não, acaba sendo preocupante. E a segunda, que é um ponto positivo, é que o 2-1 não é desesperador. Vencendo por 1-0 aqui no Castelão, o time resolve a parada e vai para a terceira fase, aguardando o Vasco ou Asa. Portanto, uma coisa é analisar a situação da competição, outra coisa é analisar o jogo isoladamente e ver que o time não teve capacidade para vencer um adversário fora de casa, por mais que o adversário esteja jogando nos seus domínios, um adversário que está em 9º lugar do Campeonato Paranaense, que tem 14 times e que não está nem na Série D. E não dá para reclamar do contexto, porque o cenário era não tinha torcida, né? 156 pagantes, 166 pagantes. 166 não dá para reclamar, e o gramado muito bom, o campo numa dimensão boa, não tinha nada hostil para dizer que não, viemos aqui e enfrentamos um ambiente desagradável, pelo contrário, um ambiente propício, uma cidade organizada, sem pressão de torcida, com um campo bom e um adversário, como você falou, que é inferior, apesar de ter sido, era uma surpresa e em nenhum momento a gente achou que ia ter vida fácil. Não, sem dúvida. Na Copa do Brasil ainda, só o Fluminense conseguiu dispensar a necessidade do jogo de volta e já espera pela terceira fase da competição. Vamos ver os resultados? Asa 1, Vasco 1, Votorati 0, Grêmio 1, Corinthians 2, Ceará 1, Santa Cruz 0, Botafogo 1, gol do Herrera, né? São José do Amapá 0, Goiás 1, Sampaio Corrêa empatou com o Atlético Paranaense 1-1, Ponte 1, Portuguesa 1, Náutico 0, Vitória 1, virando a página, Fortaleza 2, Guarani 0. Foi realmente a vitória mais significativa ao lado do Atlético Goianiense, que venceu o Bahia por 2-0. O Chapecoense, como você ontem lembrou... Eu até tinha dito na rádio aqui que o Chapecoense ia dar maior trabalho para o Atlético Mineiro, e deu mesmo. E o Chapecoense é lanterna do segundo turno do Campeonato Catarinense. Avaí e Curitiba 1. A gente falou desses jogos equilibrados, não deu outro, né? Avaí e Curitiba 1-1, Paraná Sport 1-1. O Uberaba perdeu do Fluminense, está desclassificado o Uberaba, o Fluminense já está na terceira fase. Paysandu 1, Palmeiras 2, hoje tem Remo e Santos às 9 horas. Só lembrando que o vencedor de Remo e Santos é que pega o vencedor de Fortaleza e Guarani. Exatamente, Agora sim, os gols de alguns desses jogos da Copa do Brasil, por gentileza, começando com esse gol do Grêmio, gol do Jonas contra o Votorati. Gramado horroroso, lá no interior de São Paulo. Votorati que fica a 200 quilômetros de São Paulo, na região de Aguaí e Mogi Guaçu. Portuguesa 1, Ponte 1, gol do Everton. A jogada foi do Luiz Carlos ou eu vim mal? Ou do Luiz Ricardo? Diego empatou para Ponte. Asa abriu o placar com o Júnior. 1-0. Bonito gol. Uma bela cobrança, Felipe Coutinho aí de pênalti. Felipe Coutinho quase quebrou a coluna do goleiro do Asa. Falar em quebrar, teve um goleiro agora, final de semana, que na paradinha, na hora que caiu para se apoiar, quebrou o braço. Paysandu 1, Palmeiras 2, primeiro gol do Lincoln. Bonito gol do Lincoln. É o segundo jogo do Lincoln, né? Estreou no final de semana. Contra o Santos. Ele que jogou muito tempo na Alemanha, revelado pelo Atlético Mineiro. Aí o Bruno Rangel empatou para o Paysandu, golaço, viu? E o Everton do Palmeiras fez o segundo gol. A estreia do Everton esse jogo, é? Não, ele estreou também contra o Santos. Tá aí, 2-1. Jogou inclusive como titular. E aí a dancinha louca aí do Armeiration aí que mas virou uma moda. O Armeiration não é novidade, descobriram o Armeiro dançando isso, não sei onde também. Gol do Herrera, 1-0, Botafogo contra Santa Cruz. E agora os dois gols do Alain, que deram a classificação já antecipada para o Fluminense. 1-0 no primeiro tempo e no segundo tempo o Alain, golaço. O segundo tempo garantiu a vitória do Fluminense sobre o Uberaba. A jogada toda foi bonita, né? Desde o cruzamento de Trivela, e o drible, né? E até a colocação aí da bola no fundo do gol pelo bom jogador Alain, jovem revelação do Fluminense. Já, Nilton e Alexandra, nós voltamos. Ok.
No próximo bloco, o novo líder do Campeonato Cearense, os gols da Libertadores e da Liga dos Campeões. E ainda nesta edição, a expectativa dos agricultores com a chegada do dia de São José. Será que chove?